Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Robson, para quem não me conhece, e estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre mais um tema, tá? E hoje o tema é algo que vai surpreender muitas pessoas, é algo que eu digo que vai até chocar muitas pessoas, ok? Eu vou falar hoje sobre a Inquisição. Garanto que esse vídeo vai ser rápido e você vai entender, basicamente, resumidamente, o que foi a Inquisição, tá bom? Então, preste atenção, eu vou falar a partir de agora. Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. Se você fizer isso, vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas também, ok? Gente, Inquisição foi um tribunal que ele foi criado pela Igreja Católica, pelo Papa Gregório IX, em meados do ano 1230, tá? Esse Papa criou esse tribunal conhecido como Inquisição, e o objetivo desse tribunal era perseguir, era inibir, era combater as pessoas que eram contrárias à Igreja Católica, as pessoas que não estavam de acordo com os princípios, com os dogmas, com as doutrinas, com os ensinamentos da Igreja Católica, tá? Então, o objetivo exclusivo desse tribunal era esse: combater aqueles que se opunham à Igreja Católica, ok? E por toda a Europa, por vários e vários países, existiam homens que iam de cidade em cidade, de país em país, em busca dessas pessoas tidas como os opositores da Igreja Católica, ok? E eu queria ressaltar o seguinte com vocês, tá? Esse tribunal, ele usava de muitos métodos agressivos. Esse tribunal usava muitos métodos até desumanos para inibir, para coibir, para impedir que essas pessoas continuassem se opondo à igreja, tá? Preste atenção ao que eu vou dizer agora. Um dos métodos que o tribunal da Igreja Católica utilizava eram as torturas, tá? Exatamente. Qual era o objetivo das torturas que a Igreja Católica promovia? O objetivo era fazer essas pessoas pararem de se oporem à igreja. O objetivo era tirar dessas pessoas o arrependimento mediante a tortura. É exatamente isso que você acabou de ouvir, ok? Eles torturavam as pessoas que não estavam de acordo com a Igreja Católica. O que você acha de uma coisa dessas? E durante muitos e muitos anos, a Igreja Católica usou desses métodos para combater aqueles que eles consideravam hereges, ou seja, aqueles que não estavam de acordo com os princípios da Igreja Católica. Se as pessoas fossem de uma religião diferente da católica, se as pessoas começassem a questionar as doutrinas, os ensinamentos da Igreja Católica, essas pessoas já eram uma ameaça para a Igreja Católica. Essas pessoas já eram tidas como um mal para a Igreja Católica, uma ameaça, tá? Então, por isso, esse tribunal tinha a missão, o objetivo de combater essas pessoas. Vamos supor que naquela época existia um grupo de feiticeiros, de macumbeiros. Então, a igreja combatia essas pessoas e utilizava de vários métodos para fazerem essas pessoas a viverem de acordo com os princípios da igreja. Vamos supor que naquela época o tribunal encontrasse pessoas da religião islâmica, evangélicos, padres que se opuseram à Igreja Católica. Então, essas pessoas eram combatidas, eram perseguidas por esse tribunal, e como eu disse, para que essas pessoas parassem de perseguir a igreja, parassem de se opor à igreja,
eles utilizavam vários métodos, entre eles a tortura, tá? A seguir você vai ver uma imagem de um dos métodos que eles utilizavam para torturar as pessoas, tá? Esse método, agora que você vai ver, é conhecido como dama de ferro, tá? As pessoas eram colocadas dentro dessa caixa e esses ferros que você pode observar, esses ferros pontiagudos, eram colocados em lugares estratégicos. O objetivo não era matar as pessoas, mas era ferir, fazer essas pessoas sangrarem, sofrerem, tá? Então, esse era um dos métodos utilizados pela Igreja Católica para torturar os seus opositores. Um outro método muito utilizado também para torturar as pessoas, além da dama de ferro, era o chamado esmagador de crânio, o esmagador de cabeça. Vejam na imagem a seguir. Então, esse instrumento era girado com a cabeça da pessoa ali embaixo, com o objetivo de torturar a pessoa, de esmagar o crânio, tá? Em muitos casos, a mandíbula da pessoa era deslocada, ferimentos aconteciam na cabeça, lembrando que o objetivo não era matar, e sim torturar, para que as pessoas parassem de se opor à igreja, para que as pessoas se arrependessem e confessassem para eles que estavam arrependidas, e assim eles cessavam, paravam com a tortura, tá? E um outro método que eles utilizavam bastante também para torturar as pessoas era o conhecido berço de Judas, tá? Vejam através da imagem a seguir, as pessoas eram suspensas em correntes e aos poucos elas eram abaixadas até essa ponta, tá? Para justamente torturar as pessoas em suas partes íntimas, ok? Esses 3 métodos de tortura são apenas alguns, tá? Que eles utilizavam para torturar as pessoas, além de muitos outros métodos também. É só você pesquisar, tá? O que eu estou falando aqui está na história, não é algo que eu estou inventando, ok? Procura nos livros de história, procura na internet que você vai ver muitos materiais a respeito desse tema, tá bom? Esse tribunal realmente existiu, ok? E eles torturavam e agora matavam as pessoas, tá? Matavam aqueles que não se arrependiam, matavam aqueles que não estavam de acordo com a igreja e não se submetiam ao arrependimento, tá? Essas pessoas morriam, literalmente, tá? Eram mortas por esse tribunal chamado de Inquisição, tá bom? E preste atenção, uma das formas que eles utilizavam para matar era o chamado serrote. Preste atenção na imagem a seguir. Exatamente o que você está vendo, tá? A Igreja Católica, ela matava aqueles que se opunham às suas doutrinas, aos seus ensinamentos. Quem não estivesse de acordo com eles, quem os questionassem, quem combatesse eles, estava sujeito a essas coisas que você está vendo, ok? E não adianta eles esconderem isso, porque está na história, tá bom? Está na história e muitas pessoas sabem disso, e você talvez que não saiba, já fique sabendo desde agora, tá bom? E se você faz parte dessa igreja, como é que você se sente nesse momento, sabendo que aqueles que você às vezes admira, no passado eles eram capazes dessas coisas? O que você acha disso, hein? Então é algo de você pensar a partir de hoje. Será que realmente eles estão de acordo com a palavra de Deus? Jesus fazia essas coisas no tempo em que ele esteve aqui? E aliás, ele fazia e ele ensinava essas coisas aos seus discípulos? É claro que não. Nem precisa você conhecer muito a Bíblia para saber que Jesus nunca levantou sequer um dedo contra uma pessoa. Nunca agrediu sequer uma única pessoa, tá? Pelo contrário, ele que foi agredido brutalmente e morto, tá? Então, o método que eles utilizavam para matar as pessoas, mais conhecido, é esse que você vai ver agora. É a fogueira, tá? As pessoas, elas eram colocadas em praça pública,
geralmente em praça pública. Qual o objetivo disso? Era expor os opositores, os hereges, aqueles que se opunham à igreja, que combatiam a igreja, que não estavam de acordo com a igreja. Essas pessoas eram expostas e mortas, queimadas, vivas. É isso mesmo que você ouviu. Essas pessoas eram queimadas vivas. E qual era o objetivo disso? Era servir de exemplo para as outras pessoas não se oporem mais contra a igreja católica, tá? Então, assim está marcado a história da igreja católica, tá? Pedofilia, abuso sexual, orgia, assassinato, tortura, tá? E nesse último método que eles utilizavam para matar as pessoas, elas eram queimadas vivas, tá? Ou seja, a igreja utilizava requintes de crueldade para acabar com a vida dos seus opositores. Então, se esse tribunal existisse hoje, muitos eles iriam combater os evangélicos que não estão de acordo com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, iriam combater muitos e muitos outros grupos que existem nos dias de hoje, tá? E, em muitos casos, se as pessoas não confessassem a eles que estavam arrependidas, essas pessoas eram torturadas, como você pôde ver através das imagens, e essas pessoas eram mortas com requintes de crueldade, tá? E a igreja fazia questão de torturar publicamente e de matar essas pessoas publicamente. E qual era o objetivo disso? Fazer com que aquilo fosse o exemplo aos demais e que os demais tivessem medo de se opor, de contradizer a igreja católica, tá bom? Então, eu pergunto a você que faz parte dessa igreja. Você se sente confortável sabendo disso? Sabendo que no passado, não tão distante assim, porque durante muitos e muitos anos eles fizeram isso, tá? Você se sente confortável sabendo que a igreja que você frequenta fez isso, tá? Então, preste muita atenção, procure uma igreja que pregue a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus. É esse o pedido que eu faço a vocês, tá bom? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A Igreja Católica não tem a oferecer a vocês o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo era contra a idolatria, é contra abuso sexual, é contra tortura, assassinato, coisas que estão presentes na história da Igreja Católica. E nos dias de hoje, os abusos sexuais, a pedofilia, maltratando e até matando emocionalmente, psicologicamente, muitos jovens, muitas pessoas que fazem parte da Igreja Católica, tá? Então, saia dessa igreja se você é membro, se você faz parte dessa igreja, e procure um lugar onde você veja que realmente eles preguem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, tá? A palavra de Deus, ok? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e acompanhe nossos próximos vídeos. Acesse nosso site que está aqui no rodapé do seu vídeo, tá? E no mais, que Deus abençoe grandiosamente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.